Daniel, capítulo 1, irmãos, observe esse texto. Isso é um assunto para a gente parar e pensar, nesse texto. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, sitiar, cercar. Versículo 2, o Senhor, com S maiúsculo, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, Deus com D minúsculo, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Olha que situação. Versículo 3, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competência para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes propôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Bíblia aberta nesse texto, porque você vai enxergar pelo Espírito de Deus uma coisa muito séria. Amadinho, por que você está sozinho aí? Me deu um susto agora, senta aqui. Aqui perto do pastor Daniel, aqui, ó. Irmãos, eu gosto de pensar a palavra, de ler a palavra e pensar ela, num sentido degustativo, de pensar assim, meu Deus, que coisa interessante é essa. Observe isso. O texto começou dizendo para nós, da seguinte maneira, que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, território de Israel, veio Nabucodonosor da Babilônia, rei da Babilônia. Ele veio a Jerusalém e cercou Jerusalém, sitiou Jerusalém, cercou com suas tropas, ele asfixiou a cidade, ele cercou a cidade com o seu exército, sitiou, asfixiou. Ora, entenda bem uma coisa interessante, quando uma cidade era sitiada, as cidades eram muradas. Então, qual era a primeira coisa que iria acontecer dentro daquela cidade? Vamos interagir comigo. Podem responder. Pastor Paulo já respondeu. O suprimento, o comércio. A cidade está sitiada. Então, se está sitiada, o comércio vai começar a ter problema. E o primeiro comércio que vai ter problema é o comércio alimentar.
A comida que o Rio de Janeiro come, a comida que o Rio de Janeiro come, basicamente não está no Rio, não é? O frango que a gente come, ele vem da onde? Vem da Sadia, vem do Paraná. A carne que nós comemos vem da onde? Mato Grosso, Goiás. O Rio de Janeiro não tem tanto boi para matar, para toda essa população comer. O nosso leite vem da onde? Também vem de fora. O nosso leite, o nosso queijo, a nossa manteiga. Quando você vai no mercado e compra lá, uma marca lá da televisão lá, carne é essa, que até o Roberto Carlos comeu lá, ou disse que comeu, aquilo não está no Rio. Então, se a cidade for sitiada, a primeira coisa que vai acontecer é o quê? O comércio começar a ter problema. Por exemplo, carro, não vai ter carro, não vai ter pneu, as coisas vão começar a faltar. Foi o que aconteceu aqui. Sitiou Jerusalém, você vai aguentando, mas a água está acabando e a água vem lá de fora. Olha, está acabando o açúcar, porque o açúcar vem de fora. Está acabando isso, porque também vem de fora. Vai acabando o desespero. O texto diz que isso aconteceu porque Deus permitiu que isso acontecesse. Isso é uma ação divina na cidade. Siga esse raciocínio, hein? Siga esse raciocínio. Muito bem. Aí o texto diz, no versículo 2, a seguinte coisa. Olha só. Versículo 2. Então, tudo bem, vamos botar aqui na Bíblia. Conseguiu? Versículo 2. Pelo iPad? Eu queria ter um filho assim. Está comandando no iPad. Versículo 2. Agora olha só. O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, e ele levou para a terra da Babilônia, até os utensílios da igreja, os utensílios sagrados. Versículo 3, agora observe isso. Disse o rei a Aspenaz, sabe que rei é esse? Nabucodonosor. Disse Nabucodonosor a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, alguns, não todos, que fizesse uma seleção, daquela turma toda que ele levou cativo para a Babilônia, para ser o quê? Para ser escravo, separe alguns, da linhagem real e dos nobres, ou seja, aqueles que têm familiares no trono, e aqueles que são nobres, são príncipes, são nobres. Versículo 4, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Pergunto, que rei era esse? Nabucodonosor. Que palácio é esse? Palácio da Babilônia. E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 6. Entre esses jovens se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 7. O chefe dos eunucos de Nabucodonosor deu para eles outros nomes: a Daniel, Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e Azarias, Abednego. Agora observe bem, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego eram nomes que referenciavam deuses da Babilônia. Ou seja, esses 4 rapazes tinham nomes que referenciavam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando eles são prisioneiros e são levados para a Babilônia, Nabucodonosor troca o nome deles e dá para eles nomes que referenciam a entidades. Eu vou descer para falar, porque é coisa pesada, é coisa feia. Você conhece alguns nomes aí que os cultos afros usam, né? Alguns nomes. Então imagine que você tem o nome de Maria. Vamos pensar, Maria, que aponta para a mãe de Jesus. E alguém diz, você agora não vai chamar mais Maria, teu nome agora vai ser o nome de uma entidade. Teu nome chama-se José.
Até agora o nome não é mais José. O teu nome vai ser o nome de uma entidade. Aí bota o nome de uma entidade dessa aí qualquer, sem nem citar o nome. Foi exatamente o que aconteceu. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu, falando, não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não quero viver essa situação. Uma decisão dele. O que eu quero pensar contigo nessa noite de quinta-feira? É algo muito direto e muito claro desta palavra. Se eu fosse pensar um tema para essa reflexão, o tema seria, nessa oração de quinta-feira: Senhor, ensina-me a fazer a leitura certa. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós temos uma capacidade terrível, abominável, de fazer a leitura errada das coisas. Observe bem, para você entender onde eu quero chegar, aonde nós vamos chegar. Quando Nabucodonosor sitiou, ele não ganhou, primeiro ele sitiou Jerusalém, as pessoas conversavam na cidade. Vem cá, pastor Queiroz. As pessoas conversavam assim. Me pergunte, nós somos moradores de Jerusalém. Me pergunte assim. Não, calma, vou dizer a pergunta. Me pergunte assim, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Aí eu vou responder, por quê, meu amigo? Deus nos entregou, nós pecamos. Deus está praticando juízo sobre nós. Ele fala assim, é verdade. É verdade. É o que nós merecemos. Isso é juízo de Deus. Então nós entendemos que o que está acontecendo é juízo de Deus. Nós estamos conscientes disso. Aí, obrigado. Aí quando ele entra na cidade, prende todo mundo e leva para Babilônia, o rei fala assim: você vão viver no meu palácio, vão comer a minha comida, vão morar em aposentos do palácio, vocês vão ter roupas do palácio, vocês vão viver o melhor do meu país. Aí, qual seria a leitura errada de se fazer isso? Vem cá, pastor Paulo. Vem para cá. Só luxo. Olha que roupa linda, rapaz. Isso custa uma fortuna. Eu nunca tive isso em Jerusalém. E o pau também assim. Rapaz, olha meu sapato, olha o sapato. Leitura errada. Fala assim, Deus está operando. Deus está operando. Aleluia. Rapaz, Deus está operando, rapaz. Aleluia. Benção de Deus, né? Benção de Deus. Era para a gente estar lá cavando lá buraco, lá cortando madeira, cortando pedra. A gente está aqui no bem bom. Isso é Deus por. Deus está operando. Leitura errada. Irmãos, obrigado. Entenda bem isso. Como nós somos suscetíveis a fazer leitura errada? Daniel tinha tudo para pensar. Isso é Deus purinho na terra. Porque o certo era estar lá cortando pedra debaixo do chicote do fiscal. Estamos aqui numa boa. Quantas situações nós fazemos leitura errada, né? Quantas situações nós fazemos leitura errada? Quantas situações? Quantas? Eu lembro uma vez que fui embarcar no aeroporto aqui em Santos Dumont, uma viagem para São Paulo, e tinha umas promotoras, aquelas moças escolhidas a dedo, todas elegantes, bonitas, bem arrumadas, dando para cada passageiro uma carteira de cigarro, um lançamento de um cigarro, um lançamento novo. Cada um que passava ali, que ia entrar no check-in no raio-x, quando saía, ela dizia bom dia e dava uma carteira de cigarro. Era um lançamento de uma marca de cigarro, nem me lembro, nem vou lhe falar o nome, um cigarro que estava sendo lançado no Brasil.
Aí você acabava de passar, ela te dava. Aí as pessoas saíam com aquilo na mão e muitos diziam: uau, eu nem queria, mas acabei de ganhar. Eu nem queria, acabei de ganhar. Eu falei cigarro, mas às vezes dão preservativos, às vezes dão amostra de garrafa de bebida alcoólica, às vezes dão um ticket, que é um desconto de 50% no novo motel que está sendo inaugurado. Está inaugurando um novo motel. Hã? Às vezes dão um pacotinho de carta. Puxa vida, eu não queria mais. Ganhei. Eu não queria, mas ganhei. Eu lembro que no almoço de firma, sortearam uma garrafa de uísque, não sei quantos anos. E sabe quem foi sorteado? Jaime Soares. Naquela mesa tinha umas 50 pessoas. E está lá aquela garrafa, 12, 18 anos, sei lá quantos anos. E todo mundo, isso vale uma nota, meu irmão. Isso vale uma nota preta, isso é escocês legítimo. Vamos sortear o sorteado. Jaime Soares, está aqui? Quem é o Jaime Soares? Eu falei: diabo safado, sem vergonha, eu te dou uma paulada agora na... É preciso fazer a leitura certa. É preciso saber fazer a leitura certa. É preciso. Porque se eu não faço a leitura certa, eu vou ser induzido a pensar que Deus, no meio daquela tragédia toda, Deus está me abençoando. Deus está me... Olha, Deus é Deus. Aí eu começo a... Aí quando eu faço a leitura errada, eu começo a divagar, no que o diabo quer, que eu vou me auto-enganando. Vem cá, pastor Paulo. Vamos começar a fazer a leitura errada agora aqui. O negócio é o seguinte: eu sou Daniel, você é Misael. Quando eles chamarem, a gente atende, mas só de onda. Mas entre nós, tá? Você me chama sempre de Daniel, tá bom? Fechado? Tá fechado. E você, Misael. Ele fala: Bebe de Nego. A gente olha assim, tá. Beltesazar, oi, fala. Mas, eu vou dizer assim, entre nós, eu continuo. Fechado? Está fechado. Continuo sendo Daniel. Está fechado. E eu, Misael. 2. Vamos manter a aparência, vamos pegar tudo isso, vamos aprender tudo, vamos viver tudo isso aí, mas lá no fundo, no fundinho, a gente continua firme. Continua firme. É só o que o diabo quer. Que a gente olha, vamos viver esse ambiente, mas só de mentirinha. Vamos viver esse ambiente, mas só de fachada. Fechado? A gente continua, né? Continua naquele Deus, né? Mas a gente vai só aparência, sabe? Quando olhar Beltesazar, mas no fundo, a gente faz assim, pisca o olho. É o que o diabo quer. A leitura errada. Tem alguém aqui fazendo leitura errada? Não, eu vou sair com ela, mas é só para ela não ficar triste. Só para ela não ficar triste. Uma vez alguém perguntou para mim: pastor, e se só pegar o cigarro e não tragar, também é fumar? Pastor, é só para o pessoal ficar pegando no pé, pastor. É só para pegar assim, ficar no dedo, de vez em quando leva na boca. Não, pastor, não trago. É só para... Entendeu? Porque é muita pressão. Ou então, não, pastor, eu peguei o copo, encheu, mas eu, perante o Senhor, eu só peguei ele assim, mas eu fingi, fazia assim e voltava para lá. Pastor, é só para não criar muito problema. É só para a gente manter aqui o status quo. É só para isso. É só para isso. Aí, pastor, quando eu cheguei lá diante do cardeal, do papa, e quando todo mundo veio, pastor, e beijou a mão dele. Pastor, eu ia pegar mal para caramba, protocolo. Aí eu também cheguei assim, eu fiz assim, é só para manter o protocolo.
Será que eu estou fazendo a leitura certa das coisas? Será que eu sou capaz de entender que viver no palácio, comer comida do palácio, aprender a vida do palácio, é laço para a minha vida? Daniel entende isso. Daniel, que proposta linda, viver no palácio, comer comida do palácio, gozar o prazer do palácio. Ele diz: eu estou fora, eu estou fora, eu estou fora, eu estou fora, eu não vou viver isso. Irmãos, diga assim, quando eu faço a leitura certa, eu tomo decisões certas. Lembra de José? José tinha tudo. A patroa dele quer ter um caso com ele. Dentro da casa, não tem que se expor na rua e ir para um motel. O que José podia pensar? Numa leitura errada. Bem, Deus, tu sabe que não partiu de mim a ideia. Né? Senhor, Senhor, Jesus, tu sabe que não foi ideia minha. A ideia partiu dela. Senhor, eu não fui atrás, foi ela que veio, Senhor. Senhor, a carne é fraca. Ele podia fazer uma leitura errada. Senhor, foi dentro da casa dela. Senhor, eu fiquei paradinho. Ele podia fazer essa leitura, mas ele decidiu não fazer essa leitura. Você entende isso, irmãos? Decidi fazer a leitura certa. E quando eu decido fazer a leitura certa, eu tenho decisões certas. Você pode dizer amém? Agora eu vou ler para você um texto, capítulo 1, para você ver uma coisa interessante. Versículo 15, capítulo 1, versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Ele estava melhor, mais robusto, mais bonito. Versículo de número 19. Então o rei falou com eles, e entre todos os que foram achados, entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos, mais inteligentes do que todos os magos e encantadores que haviam no seu reino. Anote isso, nunca mais esqueça. Diga assim: quando eu sou capaz de fazer a leitura certa, eu tomo decisões certas, e decisões certas me fazem romper no sobrenatural. Tarabacheias. Quando eu faço leitura certa, eu tomo decisão certa, e decisão certa me faz romper no sobrenatural. 10 vezes mais inteligentes, mais gordos, mais bonitos, mais fortes, mais tudo. Comendo o quê? Legumes e água. Comendo o quê? Cenoura, batata, abóbora, legumes e água. Sem nenhuma proteína. Irmãos, quando você faz leitura certa, você toma a decisão certa. E quando você toma a decisão certa, você vai romper no sobrenatural. Vou dar para você 2 sinais de rompimento no sobrenatural. Daniel foi lançado numa cova de leões e domou todos eles pela presença de Deus na vida dele. Os amigos foram lançados numa fornalha aquecida 7 vezes mais. E quem morreu foi quem chegou perto para lançar na fornalha. Quando, irmãos, eu faço a leitura certa, eu tomo decisão certa. E quando eu tomo decisão certa,
Deus diz assim: você vai romper no sobrenatural. Você vai romper no sobrenatural. Você vai romper no sobrenatural. Você vai viver dimensão que você jamais pensou ou imaginou. Eu sou um apaixonado por um testemunho tem aqui a mãe do meu querido, da Igreja da Graça. Uma vez eu vendo o missionário contar, ele um dia chegou lá na cidade do Cachoeira do Itapemirim, se não falha a memória, vindo da roça, e parou numa loja, e tinha um monte de gente numa calçada de frente de uma loja, e ele magrinho daquele jeito, foi lá, e quando ele chegou lá, era uma vitrine, e tinha uma televisão em preto e branca ligada na vitrine. Ele parou olhando lá, recém-crente, recém-novo convertido, e vendo aquele homem lá dentro da televisão falar, ele disse assim: um dia, eu vou entrar dentro desse negócio, e vou falar de Jesus para muita gente. Um dia eu vou entrar dentro dessa caixa e vou falar de Jesus para muita gente. Diga assim: decisão certa nos leva a romper no sobrenatural. Eu nunca vi uma pessoa que decidiu se consagrar para Deus e não viveu um sobrenatural de Deus. Eu tenho difundido o livro de Kellen Gaspar, Pacal. Você tem que ler esse livro. Você tem que ler esse livro. A garota toma uma decisão a favor de Deus, e ela vive um sobrenatural de Deus na vida dela. Eles podiam ter caído na rotina da maioria que caiu ali. E aí, como é que você está? Rapaz, estou numa boa. Deus gosta de mim, cara. Se você vê a cama que eu durmo, se você parar para pensar, o meu café da manhã, nem o café de Gramado fica nem perto. É coisa séria, cara. Eu estou comendo do melhor da Babilônia. Mas quando ele abre mão de tudo aquilo, ele vai viver algo que jamais imaginou. Irmãos, Daniel é levantado como um dos grandes homens da Bíblia, porque ele tomou uma decisão certa. Ele decidiu de forma certa. Eu quero fazer um pedido a você hoje. Não faça a leitura errada. Não confunda uma proposta enganosa do diabo. O diabo é especialista, é doutor em dar propostas erradas para nós. Ele começou dando para Jesus. Falou: Senhor, se tu prostrado me adorar aqui agora, mostrou para ele todos os reinos do mundo, todos os reinos, todas as glórias. É difícil resistir isso, hein? Todas as glórias. Se você me adorar, te dou tudo isso. Você sabia que está assim de cantores, de atores, de atrizes, que venderam a alma pelo sucesso? Porque essa é a mentira mais careca que o diabo conta aí. Se você fizer isso para mim, eu te dou isso. Você talvez não lembre de Darlene Glória contando para nós. Ela disse que um dia ela fez um pacto. O diabo disse: se você me entregar, eu te faço a maior atriz desse país. E ela começou a se envolver. Ela conta que um dia ela está num hotel 5 estrelas, numa recepção, com um vestido caríssimo. Ela viu uma barata passando. Ela diz assim: meu Deus, se eu pudesse trocar com ela, eu diria: barata, troca comigo. Eu quero ser você, você vem ser eu. Ela não aguentava mais. Ela conta que ela fez filmes, e todo o dinheiro do filme ela teve que entregar no centro. E cada vez uma ameaça a mais: vou matar a tua família, vou matar. Ela mandou gradear todo o apartamento em Copacabana dela, porque as ameaças não paravam nunca. Sabe, irmãos, quando Deus nos ensina a fazer a leitura certa, vamos tomar decisões certas.
tomar decisões certas. Há um tempo atrás, conversando com alguém, policial federal de aeroporto, contando que a maior dor dele é prender uma mula. Mula é a pessoa que leva droga. Ele diz: são pessoas ignorantes, pobres, humildes, sem cultura, e que alguém fala assim: é só você levar, eu vou te dar eu vou tirar passaporte, vou comprar passagem, você só vai ter que engolir essas cápsulas e levar até lá. Chegando lá você vomita e eu te dou agora, te dou tanto, e quando você chegar lá eu te dou mais tanto. Você vai comprar casa, carro, vai comprar tudo. Aí prende aquelas pessoas, quando passa no raio-x, mostra. A pessoa chora, diz: eu não tinha nada, não tinha casa. É para fazer uma operação de um filho, uma proposta, e a pessoa cai. Irmãos, se você nesta noite de quinta-feira sair daqui dizendo: Deus, me ensina a fazer leitura certa a respeito da minha família, da minha casa, leitura certa a partir do meu emprego, a partir da decisão que eu tenho que tomar. Me ensina a fazer leitura certa, me ensina. Se você aprender a fazer isso, meu irmão. Há uns anos atrás eu morava na Ilha do Governador, estava no Yacht Clube Jardim Guanabara, na sauna a vapor. Do meu lado tinha um companheiro de sauna, um empresário de rede de lojas de roda no Rio de Janeiro, rede de lojas, assim, só falando isso. E de repente chegou lá uma senhora já de os seus 60 anos, bateu na porta e chamou ele. Aí ele veio e falei: fulano, está te chamando aquela senhora ali. É minha primeira esposa. Aí foi lá, falou com ela, que ela também morava na ilha e também era sócia do Yacht Clube. Aí quando ela foi embora, ele falou comigo assim: essa foi a maior mulher da minha vida. Eu joguei fora. Já dei mais casa que Silvio Santos, ele falou. Eu já dei mais casa que Silvio Santos. Fui um tolo, fui um louco, perdi. Isso era mais que esposa, isso era amiga, companheira. Isso aí, até hoje, continua falando comigo. Tratei mal, traí, fiz o que podia e o que não podia com ela. É uma mulher de tamanho caráter que ainda fala comigo. Isso foi a mulher da minha vida. Eu olhei para ele, já um senhor, dei um abraço no ombro dele e falei: a gente toma decisões erradas, a gente faz leituras erradas. A gente faz leituras erradas, irmãos. E leitura errada nos leva a decisões erradas. E decisões erradas arruinam nossas vidas. Mas leitura certa, decisão certa, vamos viver o sobrenatural. Você crê nisso hoje? Vamos fazer uma oração então agora, fique de pé. Eu quero que você faça uma única oração hoje. Diga: Deus, nós já estamos no mês de junho, 12 de junho, meio do ano. Diga assim: Senhor, todas as leituras erradas que eu fiz, daqui para trás, eu te peço perdão, Senhor, e eu te peço, Senhor, que daqui para frente, eu não faça mais leitura errada. Eu não faça mais leitura errada. Eu não faça mais. Eu quero que você peça isso a Deus hoje. Diga: Deus, me ajuda, Deus, a fazer leitura certa. Leitura certa, irmãos, é ouvir conselhos. Leitura certa é ouvir conselhos. Leitura certa, irmãos, é antes de tomar uma decisão, perguntar assim: fulano, eu estou para fazer isso, o que tu acha? Qual a tua opinião? Peça uma opinião, escute alguém. O que tu acha? Tu acha que isso aí vai dar certo? Escute uma, duas, três pessoas, escute, porque a gente toma decisões em cima de coisa que a gente acha que está certa.
Outro dia eu tive que orar para uma pessoa aqui na igreja que veio trazer um carro para me orar. Depois eu quase que voltei lá e falei assim: meu irmão, deixa eu tirar minha oração. Eu vou deletar minha oração. Pastor, que benção, pastor, comprei um carro. Na hora eu não vigiei, vamos lá orar, Deus abençoa. Como é que tu comprou esse carro? Não, sem entrada, para pagar em 397 vezes. Falei: Jesus, tu multiplicou a prestação pelo número de vezes, dá quase 2 carros. Tu conversou com alguém, pelo amor de Deus, sobre isso? Não, pastor, benção pura. Passei na calçada e falei assim: ei, sem entrada, 60 meses. E eu comprei, pastor. Só vou pagar 897 vezes 40, sei lá quantas vezes. Que Deus nos guarde disso, irmãos. Você entende isso hoje? Amém? Amém? Vamos orar. Diga a Deus: Senhor, eu te peço perdão pelas leituras erradas. Mas eu te peço hoje, Deus, que como Daniel, Misael, Ananias e Azarias, nos ensine a fazer leitura certa. Deus nos ensine a fazer leitura certa. Porque a leitura certa, ela agrada o teu coração. A leitura certa te agrada. A leitura certa glorifica o teu nome. A leitura certa, Deus, ela está em linha com a tua palavra. E a leitura certa nos faz romper no sobrenatural. Deus, eu quero declarar sobre o teu povo hoje, que aqui está, teus filhos e tuas filhas, que nesse meio deste ano de 2014, ó Deus, que o sobrenatural, a dimensão, Pai, daquilo que eles não imaginam, venha sobre eles hoje. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que eles possam ter o testemunho que Daniel teve, que Ananias, que Misael, que Azarias teve. Ó Deus, está entre os melhores, os mais, porque tu tens isso. Eu declaro hoje sobre o teu povo, eu declaro hoje sobre a tua igreja, o sobrenatural, vai romper no sobrenatural, em nome de Jesus, eu declaro isso, em nome de Jesus. Diga assim: eu recebo isso. Diga: eu recebo isso, para a glória do Deus vivo, vou viver o sobrenatural nessa terra. Amém, meu irmão? Diga aleluia, aplauda o Senhor Jesus e tome o seu lugar. Aleluia.